Fazendo esse Ctrl+C, Ctrl+V que eu falei aqui, você já vai garantir esse próximo passo. Você vai conversar com o seu cliente para resolver o problema ou para trazer mais problema? Erros comuns que o pessoal comete na hora de fechar contratos com clientes. O primeiro erro mais comum que você não pode cometer a partir de hoje: querer fechar o contrato sem entender o cliente. Primeiro de tudo, entenda o cliente, entenda a situação, o momento que ele está, o momento que ele passou para chegar até aqui, quais são os desejos, quais são os anseios, quais são as dificuldades, quais são os projetos futuros. O máximo de informação que você tiver do seu cliente vai te ajudar a, de fato, entender se você realmente é a pessoa que vai ajudá-lo e, validando essa informação, mostrar isso para ele e fazer ele entender de uma forma muito clara e objetiva. O segundo erro muito cometido é entrar em detalhes técnicos que confundem a cabeça do cliente. Os clientes, eles têm um anseio, um questionamento, objeção. O cliente, ele tem todas essas questões. Você vai conversar com o seu cliente para resolver o problema ou para trazer mais problema? Se você começar a falar de termo técnico, de normas, de lei de zoneamento, de coeficiente, e tanta coisa que a gente, como técnico, vive no dia a dia, se você começar a falar sobre isso com o cliente, você tá pegando o problema dele e tá fazendo isso aqui, ó. Porque agora ele tem dois problemas. Primeiro é saber quem vai resolver o problema dele. E segundo é entender tudo isso que você falou. Alguém vai ter que traduzir isso para ele. E é muito interessante você saber disso, porque quem vai traduzir isso pro cliente, né? Vai ser você. Já começou dando um tiro no pé, vamos dizer assim. Acho que não podia nem falar isso aqui, mas tô falando. O YouTube não me cancela. Você já começou fazendo errado, comunicando errado e gerando mais dúvida na cabeça do cliente. O terceiro erro que eu vejo muita gente cometer, e eu já cometi também no início, é falar mais do que ouvir o seu cliente. Nessa aula de mindset, de mentalidade, você está entendendo o seu cliente. Ok? Você está aprendendo as maneiras práticas de você desenvolver essa habilidade de entender o seu cliente, transformar tudo isso daí, compilar toda essa informação para você mostrar para o seu cliente que você é a pessoa, a empresa que vai resolver esse problema de uma forma correta, de uma forma eficaz. Como é que você vai conseguir entender o cliente se você fala mais que ele? Não tem como, não tem como. Se você fala mais do que o seu cliente, você não vai conseguir absorver toda a informação que precisa ser absorvida. Se o cliente começar a parar de falar, se o seu cliente começar a não querer conversar com você, dialogar com você, desenvolver essa conversa com você, você começa a fazer perguntas para ele sobre o projeto, sobre a obra, sobre o que ele deseja com aquilo. Você tem que mostrar para o seu cliente que você está interessado naquilo. Então, o que eu vejo muito acontecer são profissionais técnicos excelentes que ganhariam talvez um Nobel, mas primeiro tem o profissional que não fala nada e aí tem aquele profissional que fala muito. Ou seja, você não consegue nada nem de um lado nem do outro. Então aqui você entender que primeiro você precisa deixar o seu cliente falar muito mais do que você. 70-30, 80-20, eu acho que já é uma métrica boa aí pra gente entender sobre isso. Quase todo mundo comete esse erro de não deixar o cliente na posição para você seguir para o próximo passo. Agendar uma reunião, marcar uma outra conversa, falar para ele, amanhã eu vou te ligar para te explicar mais sobre isso. Entendi um detalhe aqui, um detalhe ali. Muita gente não faz isso. E aí deixa o cliente à mercê. É tipo assim, é você mandar um orçamento pro cliente e falar assim, tô à sua disposição. O cliente nunca vai conversar com você, ou raramente vai conversar com você se você mandar isso. Ele não vai te responder, porque se você tá à disposição dele, beleza. A hora que ele tiver disponível, ele vai conversar com você. Diferente de você falar pro cliente, vou apresentar o seu orçamento amanhã, às 9 horas, 10 horas da manhã, que seja. Esse horário você está disponível para eu te apresentar esse orçamento, para nós batermos a tecla ali, tirarmos as dúvidas. De fato, você entender o que está no meu orçamento e eu entender de fato tudo que você precisa. Quantas vezes você fez isso? Se você fizer isso em 10 atendimentos, a tendência de você fechar muito mais é muito maior. Esses são os 4 erros principais que eu vejo o pessoal fazer com relação a mentalidade, porque aqui a gente está falando sobre a mentalidade entre o vendedor e o cliente. E não menos importante, aqui é mais um Ctrl+C, Ctrl+V, um modelinho que eu coloquei para você, de fato, copiar e colar ali. Se você entendeu de fato o cliente, se você seguiu esse processo, isso aqui vai te ajudar muito. Pelo que nós conversamos, faz sentido agendar uma visita rápida, uma reunião,
um encontro para nós confirmarmos as medidas da obra, confirmarmos os detalhes do projeto, confirmarmos as especificações dos pisos, quais revestimentos você vai querer, Gente, uma infinidade de coisas que a gente sabe que existe na construção civil. E aí você vai transformar isso para o seu nicho, para sua área, para sua empresa. Assim, eu já te adianto uma análise sem custo, uma ideia de valores antecipadamente. Ou seja, você está transformando aquele seu primeiro contato já num segundo contato, com benefícios para o seu cliente. Faça isso, transforme isso daqui para sua realidade e depois você me conta aí se deu certo ou não, porque de fato o cliente ele vai entender que você está realmente interessado e preparado para seguir esse próximo passo com ele. E você precisa entender de fato que não é você pensar que precisa vender. Nesse primeiro momento, você não precisa vender valores. Você precisa vender a imagem e vendendo a imagem, você vai precisar avançar. Então, troca o preciso vender por preciso avançar. Eu preciso seguir para um próximo momento com esse cliente. Eu preciso seguir com esse cliente para um próximo passo. Fazendo esse Ctrl+C, Ctrl+V que eu falei atrás aqui, você já vai garantir esse próximo passo. E de fato, daqui para frente você vai seguir.